Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente fez uma matéria sobre o assunto, queria que você assistisse junto comigo. Olha lá. No programa Mulher, estou aqui com a Natália Mônaco, que é coordenadora de esportes do Instituto Olga Costa. Tudo bem, Nath? Tudo bom. Nath, queria que você me contasse como surgiu. Tem uma história muito bacana aí do surgimento do Instituto, né? Sim. O nosso presidente, Wolf Koss, ele ficou uma época hospitalizado por um problema cardíaco grave, né? E na época passava uma novela com uma participante, uma personagem, na verdade, com síndrome de Down, que cuidava de arte e gostava muito do ramo artístico. E ele prometeu para ele, para a doutora Olga, que se ele sobrevivesse, ele abriria um instituto para tratar de pessoas com síndrome de Down. O Instituto começou atendendo 18 participantes no primeiro ano, numa única instituição. 9 anos depois, a gente atende aproximadamente 30 instituições, anualmente 4.500 pessoas. Existe também um trabalho para inclusão no mercado de trabalho. Existe fora, né? Também, existe. A gente tem algumas empresas que vêm procurando essa demanda, né, dessas pessoas. Trata-se de uma lei diferenciada, né? A gente faz esse encaminhamento e é um processo que a gente está implantando dentro do Instituto. O processo de inclusão dessas pessoas, ele não é um processo rápido, requer muito cuidado da instituição que indica, do instituto que trabalha com eles e da empresa contratante. Então é um processo aí que pode levar anos. Qual a importância do esporte na vida de um portador de síndrome de Down? A gente acredita que a importância é que a gente possa melhorar a qualidade de vida dele. Então a gente tira ele de um sofá, de uma televisão e traz ele para fazer uma atividade física, lúdica, né? Então a gente melhora a qualidade de vida, melhora o condicionamento motor dele, questões de doença também, caso eles tenham alguma patologia. Então a gente tira eles de um momento parado e traz ele literalmente para o movimento. Professor, sim. Você começou aqui como aluno. Sim. Porque você já está na faixa marrom. Isso. Depois daí vamos para a... preta. Rapaz, vai virar faixa preta. Agora me conta uma outra coisa. Saber. Eu sei que a mulherada gosta, né? De um cara que pratica artes marciais. Exatamente. Olha aí, tá, o negócio tá indo bem? Tá do lado ali? Sim. Tá casado, tá solteiro? Bem, por enquanto... Tá enrolado? Na verdade, eu já estou noivo agora, né? Ah, você já encontrou a sua princesa. Exatamente. Quero saber se você me permite acompanhar um pouquinho da sua aula aqui. Tudo bem. Posso? Tudo bem. Então vou te acompanhar. Mestre, eu sou faixa nem branca, tá? Não tenho faixa nenhuma, tá? Mas algum dia eu vou dar uma preta pra você. Algum dia eu chego lá? Uma faixa preta? É. Tá bom. Mas vai ter trabalho, hein? Sem dúvida. Nós somos amigos. Ele me ensinou a aprender nós. Isso é, meu amigo. Ele aprendeu na brigada para todo mundo. Um pouquinho a parte do Instituto Olga Costa, nós estamos agora no Instituto Gabi. Vamos ver um trabalho artístico com os portadores de síndrome de Down. Eu estou aqui com Francisco Solgari, que é presidente e fundador do Instituto Gabi. Nós atuamos há 15 anos na inclusão de pessoas com deficiência. É um projeto compartilhado por pessoas de boa vontade, empresas solidárias e organizações que fazem a diferença, como o Instituto Olga Costa. Isso. E desde 2003... a Prefeitura de São Paulo mantém um convênio através do Núcleo de Habilitação de Pessoas com Deficiência.
área muito importante para essa inclusão social também são as artes. A arte por si só já é uma ferramenta de inclusão. Agora, para eles, é ainda mais, né? Como é que funciona esse trabalho que vocês fazem? A arte, ela não tem limite, ela não tem preconceito. Então, é onde eles conseguem se expressar. E é a partir das oficinas de arte que eles aprendem que eles podem fazer outras coisas na vida deles. Eles podem escolher a cor da roupa que eles vão colocar, eles aprendem que eles têm direitos e deveres, eles podem fazer. Eu acho que a arte permite isso. E eu tô vendo aqui, eles já estão colocando a mão na massa, que tá ficando bonito o trabalho que eles estão fazendo aqui. No final da oficina, nós realizamos um momento em que nós chamamos de compartilhar, que é o momento em que nós concluímos os trabalhos com uma palavra, com algo que eles produziram, ou mesmo com uma dinâmica. E saber um pouco o que eles pensam sobre o que aconteceu. Isso, exatamente. Eles podem, nesse momento do compartilhar, falar daquilo que eles produziram. Na realidade, a arte, ela mexe com as emoções, principalmente a arte abstrata, que é o que a gente pede que eles façam, não precisa ser um trabalho muito figurativo. Então, a arte abstrata, ela vem das emoções, é onde eles conseguem se expressar, e de uma maneira muito, muito maravilhosa. Você estava com uma plantinha lá, você estava observando bastante ela, né? Sim. É difícil de fazer? Não, é muito facinho. Tranquilo? Ah, facinho porque você é boa, né? Olha o trabalho da Valéria. O que você fez aqui, Val? Me conte. Eu fiz o flor e o florzinho. Você fez várias, né? Várias. Ficou bonito. E como é que você escolheu as cores aqui? Muito bem escolhidas, hein? Amarelo, a verde e o azul. Eu gostei. Posso levar isso aqui pra mim? Ah, deixa eu levar, vai. Deixa, vai. Me dá um autógrafo, deixa eu levar. Eu estava aqui, enquanto a gente tinha matéria, conversando com o professor Dr. Zamustak, que é médico geneticista e especialista em síndrome de Down. Antes de mais nada, seja bem-vindo, viu, professor? Obrigado novamente pela oportunidade de passar alguns momentos com vocês. E a gente que agradece. E hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E a gente assistindo a matéria, a gente conversava, e o professor me dizia o seguinte. Eu falei, nossa, como é bom a gente ver hoje, né, as pessoas com síndrome de Down estarem inseridas na sociedade de uma forma diferente de anos atrás. E você dizia que essa é uma grande verdade, que as pessoas têm olhado para as pessoas com síndrome de Down de uma forma muito mais serena ultimamente, mais tranquila de uns anos para cá. Daí você acha que essa forma nova de vida, uma vida normal como eles merecem ter, fazem parte do nosso dia a dia com mais frequência? Eu tenho certeza que isso nasceu a partir do momento da divulgação, da abertura, onde a classe da comunicação, onde vocês fazem parte, dentro desse grande alicerce da comunicação, permitiu que essa população tivesse acesso a todo o contexto de se expor. E no momento onde ele pode se expor, ele pode mostrar à sociedade o quanto ele é capaz, o quanto ele pode, o quanto as restrições que haviam sido a ele impostas eram erradas. De tal forma que hoje, dentro desse contexto, ele pode mostrar que ele aprende, que ele trabalha, que ele estuda, que ele forma família, que ele tem condições de expectativas de futuro. É o que todos nós queremos. Sim, e para eles é diferente por quê, pois né?
nós esperamos o quê? Sermos felizes, termos prazer da vida. Com certeza adquiriram o domínio da vontade do prazer. É verdade. Então é muito gratificante a gente ver, e quem convive com pessoas com síndrome de Down, e eu tenho o prazer de conhecer o Ricardo, por exemplo, deve estar já com uns 20 anos o Ricardo. Ricardo é um grande fotógrafo. E ele vinha aqui, vocês lembram, filho da Tereza Plaza? E ele vinha aqui com a mãe, tirava foto de bastidor. Hoje, gente, ele ganha dinheiro fazendo fotografia também. Quer dizer, os pais têm que aprender também, assim como se faz com os outros filhos, identificar qual a habilidade daquela criança e estimular para que ele ali consiga ter uma formação, porque não profissional, perfeita também, né? Claro, eu enxergo da seguinte forma. Nós somos o que somos. Você é jornalista, eu sou médico, fulano é presidente, Beltrano é qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele teve vontade de ser? Não. Porque ele teve primariamente a oportunidade. Alguém gerou a oportunidade e ele soube trabalhar com essa oportunidade, construir em cima dessa oportunidade e ser o que é. Então, é preciso que a sociedade continue dando oportunidades para essa população, para que eles cada vez mais possam ter a condição de mostrar que conseguem. E consegue, claro. Assim como a gente consegue. Eu costumo dizer assim, hoje uma palavra que me incomoda muito é até onde vai o indivíduo. Quando se coloca o até onde, isto já é uma palavra que restringe. Já limitou. O até é uma restrição. Né? Vamos deixa ele crescer, deixa ele ir para frente, que ele chega até onde ele quiser. O até é dele, não é da sociedade. O até da sociedade já é um até restritivo, é verdade, limitante. Preconceito. Justo. Até onde você pode ir? Até onde você quiser. Eu vou até onde eu quero. E com eles não é nada diferente. Pronto. Né? Temos muitas perguntas que surgiram. Vamos para a primeira delas, olha. A Giovana pergunta o seguinte: quais os cuidados que se deve ter com uma criança que nasce com a síndrome de Down? Bom, o primeiro cuidado é caracterizar que é uma criança como qualquer outra, onde toda a condição de legislação brasileira está dando o apoio de ter um neonatólogo na sala de aula, na sala de parto. Né? E esse indivíduo também tem que ter, além de todos os cuidados primários, que todo recém-nascido faz, ele precisa ter um exame específico, que é um ecocardiograma, ecocárdio. Por quê? Porque 50% deles potencialmente podem ter uma alteração cardíaca. Abre parênteses, essa alteração cardíaca não necessariamente é uma alteração severa que possa ter indicação cirúrgica. A metade dos indivíduos que apresentam a alteração cardíaca terão sim indicação cirúrgica. Portanto, dentro do contexto, 25% deles terão uma indicação cirúrgica. E a outra coisa que eu acho que tem que enfatizar é fazer um bom exame clínico, inclusive ultrassom de quadril, que hoje está se começando a introduzir na rotina do indivíduo que nasce com a suspeita clínica do síndrome Down. E é claro que a terceira atenção que entra na rotina da atenção de qualquer bebê é dirigida ao metabolismo, principalmente o metabolismo da tireoide. Nós sabemos que a população faz uma triagem para erros de metabolismo, tal qual fenilcetonúria e hipotireoidismo. Entretanto, o hipotireoidismo é mais frequente na população com síndrome Down. E se o hipotireoidismo for congênito, isso tem que ser diagnosticado de uma forma precisa e tratado de uma forma oportuna. Justamente porque o hipotireoidismo não diagnosticado, não tratado oportunamente, pode gerar comprometimentos intelectuais. Diferente do outro quadro do hipotireoidismo que o indivíduo com síndrome Down pode apresentar ao longo da sua evolução, mas que não apresenta comprometimento intelectual. Então, quer dizer, já nasceu a criança, já se sabe, foi feito o diagnóstico, síndrome de Down, já tem que checar o funcionamento da tireoide. Sem dúvida, coração, tireoide e quadril. E o quadril. Um beijo para você, viu, Giovana? Vamos para mais uma pergunta? Heloísa Pérez. As mulheres mais velhas são mais propensas a terem filhos com síndrome de Down ou isso é um mito? Vamos lá, então, a princípio, isso não é um mito, mas é preciso se traduzir isso de uma forma muito clara. Acima dos 35 anos, de forma progressiva, a possibilidade de ter um filho com síndrome Down é maior que abaixo dos 35. Mas, por outro lado, quem tem menos que 18 anos também é progressivamente maior, quanto mais jovem a pessoa é. O que acontece? O que significa maior? Quando eu falo numa incidência de 1 para 1000
numa população como um todo, eu vou dizer, no Brasil a incidência é 1 para 750. Então, uma mulher comum, que tem entre 20 e 29, 30 anos de idade, tem uma incidência, uma população, um risco de 1 para cada 750 nascimentos de ter um filho com síndrome de Down. Por outro lado, uma mulher que tem 40 anos de idade, o risco vai ser de mais ou menos 1 para 500 ou 1 para 400. 1 para 400 é um risco que é um risco não desprezível quando comparado com 1 para 500, para 1 para 1000. Para 1000. Né? Entretanto, é um risco que é quase 50% a mais do que 1 para 750 ou 1 para 1000. Então, a gente tem que considerar esse risco aumentado. Então, a palavra aumentado não deve preocupar tanto, mas deve inferir que é óbvio que a gente tem que ter um programa de prole entre 20 e no máximo 34, 35 anos de idade. Isso seria o ideal. Mas isso também não quer dizer que a mulher que vai ter seu filho, seja sua primeira ou outra gravidez, depois dos 40, que vai ter um filho com síndrome de Down. De jeito nenhum. Né? Depois dos 40, ela tem um risco aí de 1 para 200, 1 para 100, dependendo da faixa etária. Por exemplo, se ela tiver 49, 50 anos de idade, o risco é 1%. 1%, quando comparado com o risco de qualquer bebê, de qualquer faixa etária, nascer com algum problema, que é 3%, então o risco de qualquer mulher ter um filho com algum problema é 3 vezes maior do que ter especificamente a síndrome Down. Mas isso implica num cuidado muito mais dirigido. Mas hoje nós temos tecnologia que permite esse diagnóstico muito mais prematuro. Precocemente, né? Um beijo para você, Heloísa. Vamos ver mais uma? Larissa. Grande parte das pessoas falam que os portadores já começa errado. O senhor estava explicando. Não são portadores de síndrome de Down, porque a gente não carrega nada. Isso. Né? Então, só corrigindo, está sendo dito aqui, grande parte das pessoas com síndrome de Down são muito carinhosas. Isso é verdade? A primeira resposta necessariamente tem que ser não. Não como? Se a gente observa de uma forma muito clara, transparente, que o carinho talvez seja um marco clínico da relação social. Eu traduziria o seguinte: eles são o dobro do que aquilo que lhes é oferecido. O que significa isso? Se você olha com carinho, se você trata com carinho, você vai ter o triplo. Down costuma ter uma condição muito curiosa. Olho por olho, dente por dente? Não. Olho pelos 2 olhos, dente pela sua dentadura inteira. De tal forma que se você for carinhoso com eles, se for amoroso, eles vão ser extremamente amorosos. Mas por outro lado, se você olhar de uma forma agressiva, se você for ser grosso com eles, eles vão ser extremamente agressivos. Na verdade, eles reagem da mesma forma que a gente age com eles. Claro, né? mas de uma forma muito mais exuberante. Duplicada, Isso. né? Quer Sem dizer, restrições culturais e sociais que limitem e façam restrições. eles fazem aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que o bom senso da gente pede que não. Pronto. Eles são mais diretos. Isso, justamente. E eu acho que é complicado quando a gente taxa, são mais carinhosos, são menos carinhosos, porque tem individualidade de cada um também, não é? Claro. Você pode ser mais carinhoso que eu, ou vice-versa. E dependendo do momento. Sim, dependendo claro. com quem e do momento. É verdade. Um beijo, viu, Larissa? Vamos ver mais uma? Poliane, existe uma idade adequada para uma criança com síndrome de Down entrar na escola? Vamos lá. A idade adequada para qualquer criança entrar na escola, a princípio, do meu ponto de vista, é uma idade onde a criança se comunica. De tal forma de dizer assim: mamãe, dói. Significa, aquela criança me bateu, ou aquele indivíduo me importunou. Isso seria o momento mais ideal, mais adequado. Entretanto, dentro das condições sociais que vivemos hoje, onde tanto o pai quanto a mãe, necessariamente, por condições econômicas, precisam de superar o aporte econômico da família, ambos vão trabalhar e eles colocam o filho muito mais prematuro à escola. O risco é infecções respiratórias mais prematuras, porque a imunidade ainda não está ideal. Mas, se souber cuidar de uma forma adequada, se tiver uma nutrição adequada e oportuna, se essa criança tiver sido amamentada bem, se ela tiver uma nutrição pós-lactação complementar de uma forma ideal, com todo o embasamento alimentar correto, não com carboidrato, mas com proteínas, vitaminas, sais minerais, uma coisa decente, claro, e barata. Isto é viável, então esse indivíduo pode ir para a escola com os cuidados específicos, com uma imunização necessariamente muito bem controlada. Se o pediatra estiver acompanhando e fizer uma imunização controlada ideal, eu vejo que essa criança terá uma condição de ter uma escolaridade.
Aí vamos lembrar, gente, o professor falou aqui de nutrição. Não vale só para quem tem síndrome de Down. Isso vale, começando com a mãe. Quando pensa em ter um filho, que já tem que pensar em estar com o corpo bem nutrido, se alimentar da forma correta, para oferecer saúde para o seu filho. Claro. E continuar mantendo isso através do aleitamento materno, que a gente sabe que é primordial, né? Olha, uma das coisas mais importantes de nós nos conscientizarmos é que nosso cérebro cresce 270% no último trimestre da gestação. Então, olha isso. No último trimestre. E durante o primeiro ano, cresce mais 150%, 170% no primeiro ano. Ora, se nós temos uma oportunidade nutricional desta gestante e desta mulher que amamenta o seu filho durante o primeiro ano, eu preconizo basicamente uma amamentação até a erupção dentária. Não acho que tem que ser até 6 meses de idade. Eu acho que até a erupção dentária. Oxalá nós tivermos uma cultura, um governo que permita com que essa mãe tenha o direito de amamentar o filho até a erupção dentária. Mas a gente vê muitas mulheres, olha, meu filho mais velho tem 27 anos, vai fazer 28 esse ano. Eu amamentei o Thiago até 1 ano e 3 meses. E eu trabalhava fora, e eu tirava com bombinha, levava o isopor, eu trabalhava das 9 da manhã, e naquela época a gente voltava depois de 45 dias ao trabalho. Tirava na bombinha, levava no isopor, pegava ônibus, 2 ônibus. Então, vai da vontade da mulher também. A consciência de ter o filho bem nutrido. Olha, quer ver um exemplo? Daniela Albuquerque, apresentadora da Rede TV. A filhinha dela está com 1 ano, ela continua amamentando. Então, aí você fala assim, ela tem dinheiro. Eu não tinha nada de dinheiro, gente. Eu acho que não é isso, é a consciência que a gente tem que ter. Primeiro, porque você sabe que aquilo é importante para o seu filho, para que ele tenha saúde para a vida toda e mais, inteligência, né? Se a gente considerar a questão de amamentação, que é algo importantíssimo, eu quero até aproveitar a oportunidade, que é muito difícil, não podemos fazer dessa forma. Nossa, o momento se nós considerarmos o mamífero, ele amamenta até que idade? Qual é o momento que ele desmama sua prole? No momento da erupção dentária. Ora, então, é relativamente óbvio que, como nós somos mamíferos, nós deveríamos, pelo menos, amamentar nossos filhos até a erupção dentária. Porque depois da erupção dentária, o mamífero morde a mama da mãe. E aí a mãe, dá uma batida nele. Quer dizer, o peito não é para ser mordido, para ser sugado. Então, erupção dentária é um marco. Mas aí começa a educação também, claro, que a mãe tem que passar para o filho. Todo o projeto. É um projeto de vida. Ponto. Da mãe e do filho, né? Isto. Eu acho que é muito triste quando a gente vê, obviamente, salvo suas exceções, tem mulheres que não conseguem amamentar por N motivos, né? Claro. Mas que vá ao médico, às vezes não tem a manobra correta para conseguir amamentar a criança, né? O pediatra sabe fazer isso muito bem. Explica bem. E o ginecologista, antes dela dar luz, também certamente sobre compartilhar isso. Olha, Poliane, um beijo para você, então, o professor já respondeu. Vamos ver mais uma? Simone, se eu tiver alguém na família com síndrome de Down, tenho maiores chances de ter um filho com a síndrome? Isso pode ser genético? Então, vamos lá. A síndrome de Down não é hereditária, tá? Isso significa que o risco familiar não aumenta. Entretanto, nós sabemos que existem algumas famílias que têm maiores chances de apresentar um Down, um outro Down, se teve um filho com síndrome Down. Mas, estatisticamente, é tão menor a frequência que ela é desconsiderada em termos de probabilidade. O que a gente sabe é que talvez em 1 em cada 1000 a possibilidade de recorrer é maior. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Por favor. Mas eu acho que, acima de tudo, quando a gente tem um filho, a gente espera e a gente deseja que ele venha com saúde. E o que é ter saúde, né? Aí a gente entra num outro projeto. O que é ter saúde? Ter Down é ter saúde? É uma criança numa condição diferente da nossa, mas também extremamente ali saudável, extremamente eficiente para toda e qualquer atividade que queira fazer. Então, acho que daí já vem a importância de se conversar com o psicólogo, para preparar a família de como vai tratar essa criança. Principalmente se a gente tem outros filhos, para não se tratar com diferença, porque aí que eu acho que começa a história ir para um lado que não é favorável, de não valorizar a autoestima dessa criança, não formar essa autoestima, né, doutor? Justo, dar oportunidades iguais para todos os filhos, independentemente se ele é oriental, se ele é negro, se ele é índio ou de qualquer etnia, ou mesmo se ele tem síndrome de Down ou se tiver um nanismo, se tiver qualquer outro processo paralelo de um contingente genético que o diferencia.
mas ele tem que ter as oportunidades iguais a todos. Olha, se você quiser uma grande ajuda, eu vou te passar o site, que é síndromededown.com.br. Grande ajuda, porque não falta lá, são informações. Agradecer também ao professor Dr. Sam Mustak. No Facebook, é só colocar professor Dr. Sam Mustak, que você conhece mais o trabalho dele. O professor que se dedica, na verdade, a vida toda. 40 anos. Há 40 anos já. A tratar, gente, as pessoas com síndrome de Down de uma forma natural, de uma forma clara. E só através do conhecimento a gente conhece isso, da informação. A gente vê que isso funciona, então os pais têm que se informar da forma correta, né, professor? Justo. Nós tivemos um evento nesse fim de semana de grande porte, com sala lotada, mais de 500 participantes, e esse evento foi gravado. E quem eventualmente conseguir, depois da divulgação dessa gravação, para quem assistiu, nós deixaremos isto aberto a toda a população ter acesso. No site mesmo? No site mesmo. Olha, o site é síndromededown.com.br. O professor doutor está convidadíssimo a voltar, não só no dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, mas sempre, que eu acho que assuntos importantes assim têm que ser abordados todos os meses, todos os momentos, não só em datas tão específicas, né? Está feito o convite, tá, professor? Muito obrigado novamente pela oportunidade e de poder colaborar com vocês e com os telespectadores. Parabéns pelo trabalho. Olha, vou passar para vocês os contatos, gente, dos institutos que a gente mostrou, da gravação do RIC, ó. Instituto Olga Cos, você acessa aí, ó, Instituto Olga Cos. .org.br, você tem mais informações sobre o trabalho deles. Também o Instituto Gabi, que é o www.institutogabi.org.br, e Instituto Lares, que é o www.lareslegião, tudo junto, .com.br. Parabéns pelo Rick Carvalho também, pelo trabalho de todos aí.